os direitos do consumidor. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. Vamos lá! Você quer saber mais sobre os direitos do consumidor? Então confira essa entrevista que fiz com Renata Balém, advogada, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Goiás, que traz mais informações. Confira! Doutora Renata, muito obrigada por ter aceito o convite do canal Foco no Varejo para a gente falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor. Obrigada, Nathalie. Vamos falar mesmo, vamos descortinar essa situação que está aí meio nebulosa para todos, né? Não só para o consumidor, porque tem sofrido bastante, mas também para o fornecedor, né? A cadeia precisa de necessita de um olhar muito atento, porque hoje, no nosso país, com essa crise sanitária mundial, é uma das cadeias produtivas, é uma das cadeias de negócios que mais estão sendo impactadas. Sem dúvida. E aí vamos começar falando quais foram os principais impactos que a pandemia da Covid-19 trouxe para a questão dos direitos do consumidor a partir então aí de 2020, meados de 2020. Se eu falar para você que está todo mundo dentro de um quarto cheio de fumaça e ninguém consegue te dar uma definição, é o que está acontecendo conosco. Por quê? Nós não tínhamos legislação e não temos legislação que nos preparasse para isso. Nós nunca, enquanto sociedade, nós nunca vivemos isso. Então, o que acontece é tudo muito novo, muito diferente de tudo que a gente está acostumado. E aí, o governo, no ano passado, ele editou algumas medidas provisórias tentando minimizar os problemas que hão de vir, né, dessa situação. Eu aposto no seguinte, que as medidas provisórias, e inclusive uma foi transformada em lei que o governo editou, elas foram insuficientes e elas deveriam ser prorrogadas agora de uma forma mais contundente, mais clara. Ficou muito vago para o consumidor, inclusive para o fornecedor também, todas as relações tratadas nessa situação. O impacto que o governo poderia ter minimizado seria numa legislação mais contundente, uma legislação que beneficiasse mais o consumidor e propiciasse ou estimulasse o consumidor a negociar com o seu fornecedor. Ele não fez isso. Não fazendo isso, eu aposto que muita coisa vai cair no colo do judiciário. Porque, são situações e situações. Nós tivemos agora, no final do ano, a questão do IGPM. Contratos corrigidos pelo IGPM que chegam a 23,15%. Que absurdo é esse? Sabe? Isso aí seria a chancela de uma inflação que a gente não pode permitir que aconteça, né? Então, o governo poderia ter sido mais contundente, poderia ter olhado mais essa relação. Ele não tratou disso como deveria ter tratado, infelizmente. Sim, isso acabou trazendo vários impactos aí nesse relacionamento, né, fornecedor, consumidor final, e aí prejudicando toda a tratativa, né, prejudicando todo o relacionamento aí, consequentemente as vendas, né? Consequentemente as vendas e os contratos. Agora, no caso, por exemplo, do varejo, quando o serviço essencial, por exemplo, o supermercadista, ele teve a oportunidade de ver, tanto ele quanto farmácias, e eu falei para uma associação de farmácias, eu tenho um trabalho muito, muito bom com farmácias, eles tiveram a oportunidade de perceber que quão grande é o mercado deles e quanta variedade e como eles podem fazer através de delivery, a venda online, o próprio hortifruti
por venda online. Então, isso foi um descortinar de situações boas, sabe? E acredito que isso só tende a crescer. Eu acho que esse mercado supermercadista, ele percebeu, tanto ele quanto a farmácia, a possibilidade de engrandecimento do negócio, do negócio ficar maior, porque a gente viu no ano passado, muita gente ia no supermercado não só para comprar alguma coisa, mas pelo menos para ver gente. Entendi. E, doutora Renata, agora vamos falar um pouquinho sobre as incidências no tratamento prestado aos consumidores, mas aí de forma geral, fugindo um pouquinho, né, dessa questão da pandemia, desse atual momento que a gente está vivendo, né? Eu queria saber, no varejo físico, quais são os principais problemas aí encontrados nessa parte de tratativa com o consumidor? O que falta aí na sua visão, diante dos seus conhecimentos aí, ao longo desse tempo aí que você trabalha nessa área? Adoro falar sobre isso, Nathalie. Inclusive, nós estamos preparando uma mídia agora sobre isso, não matar a galinha dos ovos de ouro, né? O fornecedor, ele tem a opção e a possibilidade hoje de preparar o seu agente de loja, o seu funcionário de loja, para passar ao consumidor uma experiência. O consumidor que ele vai no supermercado agora, em fase vermelha, que ele vai numa farmácia, ele quer ser tratado de uma forma diferenciada, porque nós estamos todos carentes. Nós queremos ter informação digna, nós queremos ser informados, bem informados, sermos tratados com carinho. Eu acho que está todo mundo, a palavra é essa mesmo, está todo mundo bem carente. E se nós temos aí uma legislação que não favorece a gente, uma crise que está deixando todas essas dores internas aflorarem, porque isso tem que ser levado em consideração. Hoje as pessoas estão doentes emocionalmente, extremamente agravadas pela crise. Então, quando o consumidor ele se dirige a um estabelecimento, ele pode até pagar um pouco mais caro num estabelecimento que o trata dignamente. O estabelecimento não precisa, não é só cumprir regras, ou cumprir a norma, ou cumprir o Código de Defesa do Consumidor. O estabelecimento ele tem que ir além. Ele tem que propiciar ao consumidor a oportunidade desse consumidor se fidelizar a ele. E agora é o momento de fidelização, porque o consumidor bem tratado, nesse momento de fragilidade, ele vai fidelizar na loja que bem o atender, viu? Isso, você poderia dar dicas de aquilo que como varejista, como a equipe do supermercado deve trabalhar para atendê-lo da melhor forma, isso parte na visão jurídica, né, mas como parte no atendimento aí, para fidelizar esse consumidor na loja, o cliente na loja. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O trabalho do varejo, principalmente no supermercado, ele é bem geográfico, né? Eu vou no supermercado, por quê? Porque ele é perto de mim. É a primeira situação. Depois, porque ele tem um preço razoável, um preço que eu concordo em pagar, tá? Porque eu, nesse momento de crise, eu não vou longe, eu não quero andar. Então eu vou perto, e mesmo que essa loja ela apresente um 20% de um custo a mais, quem tem, ele prefere ir nessa loja perto. E o que vai me fazer ir, além de estar perto, além do preço? O atendimento. O atendimento na porta da sua loja. O atendimento dê boas-vindas. Eu te pergunto, o seu público dá boas-vindas ao consumidor quando ele entra dentro do seu estabelecimento? Você vai num lugar quando alguém está na porta e te espera, não só para indicar que você tem que ficar na fila ou que aquele carrinho está higienizado, mas para te dar bom dia, seja bem-vindo. Quantas lojas fazem isso? E isso é um diferencial, seja em qual zona de São Paulo, seja em qual estado do Brasil a gente está falando, seja qual público você estiver recebendo na sua loja, o dinheiro é o mesmo, né? E seja o produto que ele for consumir, o bom dia faz toda a diferença. O seu funcionário, assim como o consumidor, assim como o seu gerente de administrativo,
Todos estamos vivenciando um momento inédito na nossa história, né? Com dor, uns com mais dores, outros com menos dores, né? Mas é importante que o atendimento ele seja nota 10. E muitas das vezes a gente não vê isso, infelizmente. A gente tem aí as histórias terríveis, né, que foram vinculadas de violência, de tudo isso reflete muito o que nós temos dentro da gente. Então, eu tenho visto algumas lojas, pequenas lojas de supermercadistas, que têm um acompanhamento psicológico para os funcionários. Eu acho isso bem legal, viu? Sem dúvida. O seu RH, ele não tem que estar ali disposto só para saber aquelas coisas de praxe, não. Ele pode ir além disso, porque um dos seus maiores e melhores clientes é o seu funcionário. Com certeza, porque algum problema nesse tratamento, nessa forma de conduzir o relacionamento com o cliente pode trazer grandes consequências, né? Consequências graves para o público que, no caso, ele pode virar contra o supermercado e pode acarretar também processos e problemas jurídicos. O que a gente viu o ano passado, que as imagens, o que foi divulgado em vídeos mostrou para nós, é que nós, se estivéssemos na Europa ou nos Estados Unidos, essas lojas estariam fechadas hoje, talvez essa bandeira estaria proibida, inclusive, de negociar no solo deles. O problema é que a gente não tem, talvez, um arcabouço jurídico para isso. É a mesma coisa, por exemplo, de alguns supermercados que vendem também o combustível, né? Nós tivemos um caso muito emblemático em Goiás, foi um caso que ele alcançou a mídia nacional. Um grande supermercado comercializando diesel adulterado, de chegar a estragar 5 ou 6 veículos num dia só. E se fosse em outro país vender combustível adulterado, pra você ter uma ideia, a adulteração ela foi tão aviltante, 75% do diesel era potável, então o diesel podia ser bebido, daqui a pouco você bebia o diesel. 75% potável. Então, é uma adulteração que não é brincadeira. E aí você vê assim, nesse caso, a legislação é uma legislação municipal, nós já temos lá um projeto de lei que prevê que a venda de combustível adulterado, ela cancela automaticamente o alvará de funcionamento. Né? E isso é de loja de supermercado, a gente não está falando de um posto, a gente está falando de loja dentro do supermercado. O fornecedor ele tem que ficar muito atento, porque se qualquer pontinho, né, pode gerar uma observação muito grande, e hoje mídia social não brinca, né? Hoje você divulga um mau serviço, ou uma má prestação de serviço, ou um mau produto em questão de minutos. E doutora Renata, a questão do treinamento da equipe dos supermercados para o trabalho aí com o consumidor, na frente de loja, no chão de loja, como a gente costuma dizer, né? Como é que o supermercadista, como que o varejista, ele deve trabalhar para garantir... Você gostou disso, né? Gostei, adoro. Você gostou disso? Não, na verdade, o que acontece? Como a gente trabalha com consumidor há muito tempo, consumidor para empresas, a gente trabalha com gerenciamento de crise, fornecedor e consumidor, nós percebemos o seguinte, que a loja, o CNPJ, o nome, ele pode querer andar absolutamente correto e tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Mas o funcionário dele, que é a ponta, que é quem transita com o cliente, esse funcionário ele tem que estar afinado com a mentalidade, com a política da empresa e com a política de defesa do consumidor. Muitas vezes você percebe o seguinte, que o funcionário que está no chão da loja, ele não tem a visão, ele não dá importância para o consumidor.
ele está ali para executar um trabalho dele, se o consumidor, fulano, me ajuda aqui, ele responde com má vontade, enfim. Essa educação para o consumo, que todo mundo fala educação para o consumo, você tem que educar o consumidor para ele consumir, mas você tem que educar o fornecedor para que ele seja um bom fornecedor para o consumo do outro. E isso passa por onde? Não adianta ser o CEO da sua empresa vir e a gente traçar tamanho de um projeto e esse cara entrar em reuniões e reuniões. Ele tem que treinar o chão de loja dele. Ele tem que levar o chão de loja dele a ter a mesma visão que ele, a adotar, a comprar a política dele. Sim. E é isso que eu gosto muito de fazer isso aí, de treinamento, porque você tem a oportunidade de dar treinamento para esse funcionário de direito do consumidor. Às vezes a gente chega em alguma loja, alguma empresa, que você vai dar treinamento para a pessoa que o consumidor, o cliente, né, que é o funcionário, ele fica entusiasmado porque ele não sabe o próprio direito dele. Então ele fica, mas eu podia fazer isso? Sim, você podia fazer. Então você tem que tratar o cliente que entrou dentro da sua loja como você gostaria de ser tratado. Então esse treinamento é importantíssimo. Treinar o seu funcionário de chão de loja sobre os direitos do consumidor. Isso é muito importante. E é um trabalho que a gente está executando e muito, viu? As empresas começaram a perceber essa necessidade. Com certeza, sem dúvida. E ainda nesse assunto, mas para encerrar a nossa conversa, a pergunta que é meio difícil de ser respondida, que eu acho, né? O consumidor sempre tem razão? Eu vou te falar uma coisa. Sempre. Seu consumidor sempre tem razão. Seu consumidor, ele tem razão e você tem que levá-lo dentro de uma crise ou de um problema, a entender que ele tem razão, mas que ele precisa conhecer seu limite. Porque uma coisa é razão, outra coisa é limite. Sabe? O seu limite de razão, ele vai até o meu limite, eu, enquanto fornecedora, eu tenho um limite do que eu posso fazer. Se ele perceber que eu fui até onde eu podia ir, a razão dele vai diluir. Quando você trata com direito do consumidor e você trata com treinamento e gerenciamento de crise, você percebe que o consumidor, ele é bom. Ele não quer te acabar, ele não quer te levar na justiça, ele não quer, ele está cansado disso, o consumidor brasileiro está cansado disso. Ele quer ser ouvido, ele quer que você reconheça, olha, você tem razão, mas a empresa não pode chegar até aí. Sabe? Dar razão para ele dentro do limite da relação, da relação do limite dele e do limite do fornecedor. Claro. E isso leva ao sucesso, viu? Perfeito, doutora Renata. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigada por essa aula. Tá bom, muito obrigada, Natália. Muito obrigada. Você. Até logo. Até a próxima. Tchau.